Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã neste dia 8 de outubro do ano da graça de 2020. E fazemos esta oração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, a primeira capital do Canadá, na província de Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada, foi sonhada e é mantida pelo trabalho, pelo sacrifício, pelo amor à causa de Jesus Cristo, de todos os imigrantes católicos de língua portuguesa. A igreja sendo inaugurada em 1980 e desde aí até os dias de hoje tantas dificuldades que o mundo tem atravessado. Estamos nós agora a viver esta situação de pandemia, que ainda não sabemos para onde vamos, nem sabemos o que significado do que estamos a viver. O Senhor, depois, com a história, com o avançar do tempo, nos haveremos de perceber e entender. Os imigrantes de língua portuguesa mantêm-se mantido fiéis ao projeto de Jesus Cristo. Tantas propostas, tantos projetos, tantas ideologias, tanta tentativa de tirar Deus do centro da história. Neste momento, um dos grandes problemas do mundo é uma corrente chamada globalista, que tem todas as vertentes políticas e ideológicas, e uma das características desta corrente globalista é tirar Deus, o Estado no centro e dono de tudo, de toda a consciência, da moral, da capacidade da pessoa de pensar, os pais sem autoridade para educar os filhos podendo fazer aquilo que querem, sem nenhum princípio. Este globalismo, como está sendo pensado, como está sendo imposto, é um perigo para a humanidade. E nós temos que rezar para que o Senhor nos ilumine, nos dê fortes, nos faça fortes perante estas influências, porque mesmo muitos católicos estão a deixar-se, muitos que nasceram, estão-se a deixar seduzir por estas ideias, com a ideia do modernismo, com a ideia agora não se fala muito na ciência, porque é o grupo que manda, os grupos querem e pronto, mas já houve uma época em que se começou pela ciência, a ciência, quando o objetivo era não ter interesse nenhum pela ciência. E nós hoje vamos rezar o Salmo 98. E o Salmo 98 diz-nos que o Senhor é santo. O Senhor, Deus, é a fonte da santidade para onde nós caminhamos. A Igreja Católica é a única que apresenta como ideal de vida a santidade. Temos muitos movimentos para a identificação com o mundo, para viver, para sermos atuais, modernos, etc. Mas a santidade de Deus é a proposta que a Igreja nos faz e que alguns aceitam, e no próximo sábado a Igreja vai declarar beato, e depois esperemos que santo, um miúdo de 15 anos, que morreu com 15 anos com leucemia beato, vai declará-lo beato. O Senhor é santo, é a fonte da santidade. Isto nos diz o Salmo 98, que neste dia desejemos beber desta fonte. Deus é Rei, diante dele estremeçam os povos.
Ele reina entre os anjos. Que a terra se abale, porque grande é o Senhor em Sião. Muito acima de todos os povos, Ele se eleva. Glorifiquem o seu nome terrível e grande, porque Ele é santo e é forte. Deus é Rei poderoso. Ele ama o que é justo e garante o direito, a justiça e a ordem. Tudo isso Ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava o seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna da nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondias a eles, Senhor nosso Deus, porque eras um Deus paciente com eles, mas sabias punir seu pecado. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante o seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aclamai o Senhor nosso Deus, adorai-o com todo o respeito. A leitura breve que nos é apresentada hoje pela Igreja é tirada da primeira epístola de São Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. E São Pedro diz assim: Irmãos, como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloca à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que, em todas as coisas, Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. São Pedro, nesta manhã, recomenda-nos para sermos bons administradores das graças que Deus nos concede, os dons que nos deu, aquilo temos para agradecer a Deus. A Igreja Católica, a Igreja fiel a Pedro, nos momentos que correm, tem que ir às fontes. Eu já tenho falado muitas vezes dos padres da Igreja, aqueles que sucederam aos apóstolos, que ainda viram, ainda experimentaram a grande fé e o testemunho que os apóstolos lhe transmitiram. Hoje temos uma carta de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. E escreve esta carta aos Filadélfios. Na Igreja foram sempre acontecendo muitos problemas. Imaginai no tempo das perseguições. No tempo das perseguições não se podia mostrar a fé. E, portanto, cada comunidade, com a graça de Deus, o Espírito Santo foi-se governando. Mas quando se deu a liberdade, no ano 313, foi preciso congregar. E houve um concílio, o concílio de Éfeso, que o imperador convocou para reunir as várias igrejas, que ainda hoje são 20 e tal igrejas católicas, fiéis à verdade, mas que seguiram uma tradição, e são todas aceites. Ainda o Papa Francisco aceitou a Igreja da Etiópia, com rito, com critérios diferentes.
em 2017. Essa igreja que estava um bocadinho esquecida, mas os nossos irmãos protestantes, esquecendo tudo, o tempo dos apóstolos, o tempo dos padres da igreja, dizem a todas as quatro ventos, enganando muita gente, que a igreja foi criada no concílio de Éfeso, no século IV, e muita gente vai atrás disto. Então, e os outros papas? São 30 e tal papas, desde Pedro, os seguintes. Onde metem esses papas? Onde metem essa igreja? Onde metem a tradição das 23 igrejas, que foi sobrevivendo no meio das perseguições? Mas, como se quer dizer que a igreja, que é uma organização do mundo, que não tem nada a ver com o fundador, com Jesus Cristo, que é um projeto de errado, que os políticos depois aproveitam, então a igreja só existe a partir de Lutero, a partir de Henrique VIII, 1500 anos depois. Onde é que está a igreja antes? Com muita humildade, coloquemos-nos na fidelidade e na unidade da igreja. Mas não nos deixemos seduzir por teorias que têm objetivos concretos. E objetivos concretos é pôr o mundo, elevar o mundo e baixar o projeto de Jesus Cristo, o projeto de Deus. Onde se metem os 30 e tantos papas que houve, porque alguns só foram um ano papas, foram logo martirizados no tempo das perseguições. Onde metemos a tradição de tantos bispos, das igrejas que sobreviveram, católicas, fiéis à doutrina fundamental, mas com ritos diferentes. Onde? Vamos então ouvir as palavras de Santo Inácio de Antioquia, que nos diz assim: um só bispo com os presbitérios e os diáconos. A unidade da igreja, sempre a unidade da igreja. Inácio, também chamado Teóforo, à igreja de Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, estabelecida em Filadélfia da Ásia, que alcançou misericórdia e está firmemente consolidada na concórdia que vem de Deus, cheia de júbilo pela sua fé na paixão do Senhor e inteiramente confiada na misericórdia que Deus manifestou na ressurreição de Jesus Cristo. Saúdo no sangue de Cristo essa igreja que será sempre para mim fonte de alegria eterna, principalmente se os fiéis permanecerem em perfeita união com o bispo, com os presbíteros e com os diáconos, colaboradores do bispo, nomeados segundo o desígnio de Cristo e estavelmente confirmados pelo seu Espírito Santo, segundo a própria vontade do Senhor. Sei que o vosso bispo não obteve o ministério de governar a comunidade por si mesmo, ou por meio dos homens, ou por vanglória, mas pela caridade do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Fiquei muito impressionado com a sua modéstia. É mais eloquente com o seu silêncio do que muitos outros com os seus vãos discursos. Os mandamentos de Deus encontram nele uma perfeita consonância, como as cordas da cítara. Por isso a minha alma o felicita pelos seus sentimentos para com Deus. Conheço bem a sua virtude e grande santidade. A sua constância e mansidão são como um reflexo da bondade de Deus vivo. Como filhos da luz e da verdade, evitai a divisão e as doutrinas perversas. Para onde vai o pastor, devem segui-lo as ovelhas. Todos os que pertencem a Deus e a Jesus Cristo estão em comunhão com o bispo. E todos os que se arrependem e voltam à unidade da igreja pertencerão também a Deus para viverem segundo Jesus Cristo. Não vos enganeis, meus irmãos. Quem segue um promotor de cisma não herdará o reino de Deus. E quem professa doutrinas alheias à fé
não toma parte na paixão de Jesus Cristo. Procurai, portanto, participar na única Eucaristia, porque uma só é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Um só é o cálice que nos une em seu sangue. Um só é o altar e um só é o bispo, com o presbitério e os diáconos, meus colaboradores no ministério. Desta forma, tudo o que fizerdes será feito segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, eu sinto um profundo amor por vós, e é com grande alegria que tento encorajar-vos. Não sou eu, porém, quem vos fortifica, mas Jesus Cristo. Por Ele me encontro preso, mas sinto muita pena por não ser ainda perfeito. Confio, no entanto, que as vossas orações me alcançarão de Deus a perfeição, a fim de obter a herança que a sua misericórdia me destinou. Confio no Evangelho, como na carne de Cristo e nos apóstolos, como no presbitério da Igreja. A unidade dos cristãos. Somos diferentes, temos origens diferentes, viemos de famílias diferentes, temos culturas diferentes, formações diferentes, somos muito diferentes, mas unidos no Espírito Santo. E é isto que a Igreja nos transmite e nos comunica ao longo dos tempos. Logo no século I, Santo Inácio de Antioquia escreveu este texto tão bonito, porque na Igreja de Filadélfia, na Ásia, surgiu alguém a anunciar heresias, erros, que são sempre muito mais agradáveis que a verdade, e Santo Inácio de Antioquia escreve à comunidade para estarem unidos. Muitos cristãos dizem hoje: eu rezo em casa, eu rezo em particular. Pois, podes rezar onde tu quiseres, e é bom rezarmos, e nesta pandemia temos que rezar em casa, mas na Eucaristia nós rezamos a Eucaristia sobre uma pedra que está no altar, que é a pedra da Ara, que tem relíquias de mártires e de santos. Antes do Concílio Vaticano II era só de mártires, e depois do Concílio Vaticano II, que terminou em 1963, é também de santos. Nós temos 2 altares na nossa igreja, na Capela de Assunção de Cristo, que é um altar muito antigo, que eu penso que seria o altar antigo da Catedral. Tem a pedra da Ara e certamente é de mártires. No altar principal da nossa igreja, que já é de 1980, certamente de Roma, mandaram relíquias de santos da igreja, porque a norma, a partir do Concílio Vaticano II, é de todos os santos. Por exemplo, o milagre no Brasil, com aquele menino que a Igreja aprovou e que a ciência garantiu, com um pedaço da camisa que a mãe do Carlo Cutis deu ao sacerdote da paróquia, e o menino, em 2011, que tinha um problema no pâncreas muito grande, que não conservava nada de comida, e os médicos não sabiam o que lhe haviam de fazer, com 4 anos, vomitava. E quando chegou ao pé da relíquia, o avô ensinou e disse parar de vomitar. E a partir daquele momento, e a ciência depois, o próprio estômago estava-se a fechar, e os médicos não sabiam o que haviam de fazer. E, portanto, e a relíquia foi um pedacinho da camisa do Carlos Cutis, que ele não tem a importância que tem. E esta unidade que nós temos que acreditar, esta unidade profunda que a Igreja celebra em Jesus Cristo. Coloquemos nesta manhã as nossas preces e digamos: glória a vós, Senhor, para sempre. Glória a vós, Senhor, para sempre. Pai clementíssimo, nós vos louvamos por vosso amor para conosco,
porque nos criaste de modo admirável e de modo ainda mais admirável nos renovaste. Glória a vós, Senhor, para sempre. No começo deste dia, infundi em nossos corações o desejo de vos servir, para que sempre vos glorifiquemos em todos os nossos pensamentos e ações. Glória a vós, Senhor, para sempre. Purificai os nossos corações de todo o mau desejo e fazei que estejamos sempre atentos à vossa vontade. Glória a vós, Senhor, para sempre. Dai-nos um coração aberto às dificuldades dos nossos irmãos e irmãs, para que jamais falte o nosso amor fraterno. Glória a vós, Senhor, para sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os pobres que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça, que nos visitou nascendo nas alturas. Jesus Cristo, nosso Senhor, que é convosco que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que nos sintamos, igreja, e unidos na mesma fé, como no altar, quando celebramos a Eucaristia, unidos aos mártires e aos santos, em comunhão com o Papa, com o Pedro atual e com o Bispo que Pedro enviou para nos orientar, para nos reger, para nos governar na vida da Igreja, no mundo em que vivemos, na Igreja local onde estamos inseridos. A todos bom dia.